Você que nunca olhou para essa questão, nunca pensou na ideia de você buscar uma oportunidade na sua região, de você ter um tempo menor de deslocamento, ter mais qualidade de vida, meu, talvez seja a hora de pensar. Você que vai empreender, talvez seja a hora de você pensar em empreender na sua região, de você buscar mais qualidade de vida, de você buscar você ser a mudança que você espera no mundo, na sua região, no outro. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje estamos aqui com o time completo, Carnal. Ares. Voltou. Olá, pessoal. Ele voltou. Não, olha lá, começa de novo. Isso é Tudo bullying. bom, pessoal? É bullying. 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 Você viu, né, que nós te poupamos, né, quando você não estava. Ele deu sorte. E hoje nós vamos trazer para vocês um bate-bola sobre a evolução da Zona Leste, as oportunidades que existem nessa região, os movimentos que vêm sendo feitos na iniciativa privada, na prefeitura, no estado, para trazer uma evolução para essa região, uma tentativa aí de uma descentralização, né? Então a gente vai fazer um bate-bola aí nesse tema, né? E pra gente começar aqui o debate, vou trazer só uns dados aqui da região, né? Na minha colinha aqui. Boa. A região da Zona Leste, ela concentra a maior parte da população da capital, né? A gente tem aqui 4,3 milhões de habitantes, né, que representa 34% da população de São Paulo, mas apenas 8% dos empregos de São Paulo, né? Representa 2,6 milhões de deslocamentos para outras regiões, né? Da galera que mora nessa região e que sai para trabalhar. Pega o metrozão, 7 horas da manhã, né? A fila na rua, o Radialzona, travada, marginal. É uma Exatamente. beleza linda. Tudo indo pra Zona Sul trabalhar. Se você totalizar no dia, dá aproximadamente 4 horas de deslocamento diário, em média. Não, se conta pra outra ide e pessoa volta. de outro estado, não acredita, né? Você Não. já conversou isso, né? De jeito nenhum. Rapaz, E a gente tem aqui nessa região mais de 800 empresas de médio e grande porte que poderiam estar aí fazendo um trabalho para evoluir essa questão das empresas nessa região, né? Do Exato. polo comercial, do polo empresarial, corporativo. E, meu, são dados que acabam impressionando, né? Não sei se vocês que estão nos assistindo tinham essa noção, né? Mas assim, a gente vê no dia a dia, né? É a radial travada, porque o acesso, né? É marginal e radial, não tem muito para onde fugir. É metrô lotado, Exato. porque o polo comercial, o polo corporativo é Zona Sul, é Centro, é Zona Oeste, são outras regiões. Por exemplo, né? O Dom e o Carlão que atravessa a cidade para chegar aqui pra gente gravar, né? Todo santo dia. Acontece, né, Ti? Você já tá acostumado. É engraçado. Ele falou uma parada aqui que é bem real, né? O tempo que a gente perde de deslocamento, né? A gente conseguiria fazer uma viagem normalmente, assim, uma viagem bem tranquila. E pra quem me conhece sabe que eu gosto de dar aquela acelerada. Mas dependendo do dia, principalmente de sexta-feira, se você pegar marginal aí travada, na ida e na volta, daria pra ir pro Rio de Janeiro, cara.
Às vezes a gente não leva em consideração porque você perde 4 horas e meia. Se você fizer um caminho bem tranquilinho, dá para chegar no Rio de Janeiro um pouquinho mais, com meia hora, 40 minutos depois, você chega no Rio de Janeiro. Olha o tempo que a gente perde por dia. Né? Isso é diário. É uma viagem para o Rio de Janeiro praticamente diário. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho aí no interior de São Paulo, às vezes na sexta-feira, quando eu tinha que voltar, e aí pegava lá no comecinho dos entroncamentos, né, do Cebolão ali principalmente. Então você tem a saída da Anhanguera, você tem a saída da Castelo Branco, você tem a saída da Bandeirantes, um pouquinho antes você tem a saída da Raposo e da BR. Cara, para quem tá vindo aqui pra Zona Leste é um sofrimento. É um sofrimento. Aquilo lá trava, simplesmente o trânsito trava e você fica parado 2, 3 horas ali e fica. Eu acho que se você perguntar para todos da Zona Leste que vão trabalhar na Zona Sul, o que cansa mais, o deslocamento ou o trabalho? Eu acho que a maioria responde o deslocamento, né? É você pegar ônibus, metrô, ônibus, trânsito. Fala, cara, eu canso mais, até chegar no meu trabalho eu tô cansado já, não é nem o trabalho que cansa, né? E a pessoa chega esgotada, né? Então eu acho que com esse desenvolvimento, né, a ideia das empresas querer melhorar a região do Tatuapé, que é uma região que cresce, eu acho que é o bairro que mais cresce em São Paulo, se eu não me engano. Então, você melhorando esse deslocamento, você vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. E automaticamente você melhora a qualidade de vida da cidade, né? Você diminui o trânsito, você diminui as coisas. Então, acaba sendo mais pró do que contra, né? Não sei se vocês concordam comigo. Na verdade, você descentralizar, né? Você não fala só a parte de a classe trabalhadora, né? Você tem muita concentração de tudo, lazer. Exato. Tudo tá concentrado em um local só, né? Você precisa muitas das vezes se deslocar 5, 10 quilômetros, você faz hoje em 40, 50 minutos em São Paulo. É muita coisa. Sim. Muita coisa. Então, e assim, até ia te falar isso. Você fazia esse deslocamento, porque eu também fazia interior também, cheguei a fazer muito tempo, a gente fazia isso há 10 anos atrás. Imagina você fazer isso hoje. Agora é desespero total. Desespero de causa. É impossível. Impossível. Exato. Você ir para o interior todo santo dia e voltar para São Paulo, voltar para a Zona Leste, trabalhar no interior. Né? Não tem condições. Eu já falei para vocês. Eu fiz um projeto em Tupã, uma cidadezinha perto de Marília. Ficava lá a semana inteira, vinha pra cá só no final de semana. Eu passei, acho que 8 meses lá. E aí, cidadezinha pequena, a empresa que eu fazia o projeto, ela representa 80% mais ou menos dos empregos da cidade. E a maior parte dos funcionários ali no mesmo bairro da empresa, ia a pé, de bicicleta, pro trabalho, pra casa, ia almoçar em casa. Sim. Eu saí de lá, eu fiquei 8 meses lá, eu saí de lá e o pessoal que eu tinha contato lá na empresa não acreditava quando eu falava que aqui eu demorava 2 horas para chegar no serviço. Na época, a consultoria que eu trabalhava era na Berrine, eu demorava 2 horas, isso normal. Falar de uma sexta-feira com chuva é 3 horas brincando, pra mais. Quantos anos atrás? Isso eu tô falando de 2009, 2008, 2009. Hoje deve ter muito mais, por mais que tenha aí a linha amarela, que na época ainda não tinha, mas hoje muito mais. Parece-me que o plano diretório, acho que ele foi concluído em 2014, né? Para uma mudança de descentralização de trabalho e tudo mais, né? Mas você vê que assim, tá muito atrasado, né? Tá. Muito atrasado, mas muito. Cara, é legal também a gente lembrar assim, me desculpa, a gente fala da Zona Leste, mas é lembrar um pouco do como que a cidade ela foi se movimentando ao longo do tempo, né? Então é assim, é engraçado isso. Eu sou apaixonado, bicho, sou apaixonado mesmo de coração pelo Centro Antigo de São Paulo. Lá eu tive que me desenvolver numa época, pra quem já foi office boy, tamo aí, hein? Deixa seu like. Deixa seu like que estamos aí. Hoje a profissão mudou, quase não existe mais, mas pra quem teve a oportunidade de trabalhar como office boy ali, acho que era onde as coisas de São Paulo aconteciam, né?
Então você tinha um centro econômico mesmo direcionado no centrão antigo de São Paulo, né? Sim. Que depois lá, sei lá, na década de 60 já começou a se construir os grandes prédios da Paulista. E aí você teve uma transição de algumas empresas, de algumas matrizes lá para a região da Paulista, né? Que acabou virando o grande centro econômico do São Paulo, né? Um pouco mais perto da região central. E o engraçado é que isso foi se deslocando assim saindo um pouco fora do centro e indo para os bairros, mas é assim, os bairros que mais contribuem com mão de obra foram os que foram mais prejudicados, né? Sim. Então, assim, depois da Paulista, o outro centro econômico que a gente viu crescer também foi o centro ali da Vila Olímpia, né? Berrini. Aquela região da Berrini. E hoje virou o centro econômico de São Paulo, né? Exatamente. Você tem lá os grandes prédios. Vila Olímpia um grandes... pouquinho antes, Berrini logo em seguida, né? E tá indo, tá deslocando um pouquinho lá mais pra aquela região, tá indo um pouquinho mais pro fundo. Chucre Zaidan, né? E assim, você vê um deslocamento pra lá. A gente perdeu também quando a gente começa a lembrar de como que era São Paulo. Pô, a gente tinha lá, inclusive no século passado, em meados do século passado, a gente tinha a Zona Oeste, que era muito forte, né? A gente tinha os Matarazos, que eram muito fortes, né, na região, e também influenciaram muito grande. Aliás, houve uma influência muito grande nesse sentido naquela região, que se perdeu. As fábricas foram se fechando, né? Os deslocamentos foram indo. E existe esse grande problema hoje, que é a questão da centralização, né? Principalmente nos polos mais afastados, de onde você tem uma mão de obra que acaba se deslocando e perdendo esse tempo todo aí que a gente estava conversando. Então, é algo que precisa ser revisto de maneira geral, né? E a gente que acompanha isso um pouquinho mais de longe, mas existe uma necessidade mesmo, Sim. a nível dos governos, é que, de novo, há político, mas de se fazer um planejamento um pouco melhor na questão de urbanização, né? E também desenvolvimento econômico de São Paulo. Eu acho que esse desenvolvimento na Zona Leste, principalmente no Tatuapé, eu acho que vai mudar um pouco a nossa cara da Zona Leste, né? Aliás, já é um projeto que já está em andamento, eu acho que para poucas pessoas devem saber, mas já está em andamento, já tem... É um projeto que é o Eixo Platina, que já tem 2 torres que já estão prontas, a terceira já está quase finalizando, que é a maior torre de São Paulo. Puta, é muito louca. 172 metros de altura, se eu não me engano. Meu. A que fica atrás do Shopping Tatuapé. Ela tem 2 metros a mais do que o prédio no Engabaú, se eu não me engano. É um Platina 220, tem 172 metros de altura. Cara, que é 2 metros a mais do que o Mirante do Vale. Exato, exatamente. E 7 metros a mais do que o Terraço Itália. Exatamente. Puta, cara, eu viajei nesse prédio. Eu parei assim, debaixo dele, fiquei olhando. E não parece, né? Não parece, porque assim, ele, né, pra quem tá vindo na radial ali, a gente... Mas quando você cai ali na ruazinha, eu falei, nossa, eu vou lindo. pular de paraquedas aí. Eu vou me jogar de lá, de asa delta, mano. Mas é bonito. E ali é comercial, vão ter lojas, né? Vai ter... Vai movimentar o Tatuapé, né? E o legal é que esse desenvolvimento no Tatuapé, na Zona Leste que a gente fala, não é só referente a essas construções. Existe o entorno. Então eles estão mexendo nas calçadas, aí você mexe com os bares, você mexe com praças, você mexe com toda a infraestrutura em volta dessa região. Sim. Porque qual que é o pensamento, só para finalizar? Eles não querem que Tatuapé seja um bairro desenvolvido durante o dia. Tem a noite também. Então eles estão pensando ao mesmo tempo. Então eu quero que aqui a noite também seja bastante movimentado. E quem mora aqui sabe que o Tatuapé tem a fama dos bares, né, dos restaurantes, a gastronomia que está melhorando também já por aqui. Então é bem bacana também. Na verdade, eu acho que a diferença do Tatuapé, acho que até por conta do crescimento, acho que se deve justamente porque era um bairro residencial. Exato. Sim. Que aos poucos foi se tornando um bairro referência para lazer, para gastronomia, e agora como referência também
de grandes arranha-céus, né, também, Exato. trazendo empresas. Você tem metrô muito próximo, você tem ali 2 estações, né, dentro do bairro do Tatuapé, você tem 2 ou 3, se a gente estender um pouquinho, você tem o Belém Sim. ali, né, Belém, Tatuapé Verdade. e Carrão. Que é um pouco diferente dos modelos, por exemplo, da Paulista, principalmente do modelo de Santo Amaro, da BRN, que praticamente você não tem metrô e não tem nem moradia. E não tem Um mais fácil acesso de transporte público. como você disse. Acaba diferenciando porque se torna um modelo muito híbrido, né? A pessoa Exato. mora, ela tem fácil acesso, entendeu? E Exatamente. ela trabalha dentro do bairro. Então se torna um modelo muito E diferente. tem o lazer, né? Como você Isso, falou. exatamente. Então assim, é diferente. É Sim. diferente. Não, e Né? a gente que é da Zona Leste, a gente fala, meu, meia-noite num domingo quer fazer alguma coisa, é Tatuapé. Você não precisa sair do bairro. Exatamente. Tatuapé Entendeu? e Carrão, né? O Carrão É. também, que é um mais É. próximo, já tá num desenvolvimento bem bacana, É, né? agora E os pensa- bairros é. ao redor, né? Então, aí pensando para quem mora mais pro fundo, porque a Zona Leste é gigantesca, a gente, Zona Leste não se resume, Pra quem né? conhece, Zona Leste Não é é? nós. Vai mais pro fundo, né? Itaquera, e aí vai embora, né? Até você chegar, por exemplo, chegar numa Zona Sul, imagina, cara, a gente que sai daqui, que vai pra Zona Oeste, por exemplo, você vai pra Vila Jaguara, eu vou pro Morumbi, já sofre, imagine sair lá de Itaquera, Guaianazes, pra chegar. O Du, acho que tem um dado legal também aí, que, cara, você falou uma questão de deslocamento, né? Principalmente para quem mora um pouco mais afastado, digamos assim, do coração da Zona Leste, entre aspas, que seria o Tatuapé, é a questão de lideranças, né? Porque você fala o número de profissionais que se deslocam, a gente fala de 30 e poucos % de uma região para outra. 34% a É região. uma estimativa, né? Que, mais ou menos, né? Quantos líderes que você tem que sair daqui e vão para outras regiões? Nossa senhora. Inclusive, o Tatuapé é uma comprovação de como a ideia da descentralização funciona, né? Porque uma pesquisa da revista Veja em 2017 já dizia que o bairro do Tatuapé é o bairro que mais se desenvolveu em São Paulo. É. Já em 2017. E aí, o desenvolvimento é serviços, comércio, educação, transporte, né? Fácil acesso a rodovias, parques, é tudo. É tudo. Exatamente. Então, por exemplo, o desenvolvimento do Tatuapé já trouxe um pouquinho de redução nesse êxodo que a gente tinha aqui na região de todo mundo buscar outras regiões. Você mora aqui, é como se fosse uma região dormitório, você ganhou uma grana, você sai dessa região, vai para uma região mais próxima de onde está tudo. Então, assim, a própria juventude, hoje, com o crescimento da Tatuapé, já tem outras opções, né? Porque nós não estamos falando Sim. só de empresa. Sim. Nós estamos falando de universidade, de tudo, né? Exato. Então, por exemplo, para comprovar, né? Tem alguns dados aqui que comprovam o quanto essa descentralização funciona, né? O Tatuapé é um dos exemplos. Por exemplo, o Tatuapé tem o Parque Serete, que é um parque gigantesco aqui, um dos, né? Sensacional. Gigantescos. E, a iniciativa privada, há alguns anos atrás, fez a troca do muro do Serete por grade, né? Para ficar uma coisa mais humanizada. Com essa troca, eles triplicaram a frequência de visitantes no parque, que era um pouco menos de 5 mil visitantes por final de semana, passou a ser mais de 15 mil pessoas, mais de 15 mil visitantes no fim de semana. Para você ver como as pessoas se preocupam com a questão de ter ali, de fácil acesso na sua região, alguma coisa, né? Que dê para se usufruir, né? Outro exemplo é o Complexo Vila Nália, que é um complexo de restaurantes que tem culinárias diversas, né? Tem também a questão do Platina 220 que o D colocou, que se você vê o projeto, não é simplesmente o maior edifício de São Paulo. É um edifício comercial, mas que tem um desenho, tem uma estrutura do projeto que já está preparado pensando no crescimento da região.
Sim. São Exato. comércios embaixo. Tá planejado tudo com acessibilidade. Já vai ser um prédio que à noite ele vai continuar funcionando. E a estrutura ao redor, vias de acesso, as ruas, tá tudo pensado para a evolução da região. Exato. Tudo pensado para trazer a população, trazer o foco da população para a questão de você não buscar outras regiões para você ter tudo que você precisa. É trabalho, é lazer, é culinária, é tudo. Então, assim, um movimento, né, que tem comprovação de que dá certo, né? Essa descentralização é um movimento que é comprovado. E a gente está falando de uma cidade que, é população gigantesca. Então, é importante a gente saber que tem esse projeto de descentralização e que as coisas estão evoluindo, né? Sim. Exatamente. E, cara, vai ter eu acho que desse desenvolvimento, desse projeto, né, da empresa que tá fazendo, o maior projeto que vai ser o que vai parar, acho que São Paulo, vai ser o projeto Radial, né? O Radial 3. Que é o Radial 3 que a gente conversa, que fica Sim. em frente ao Sesc Belenzinho. Isso, na Radial mesmo. Cara, aquele ali vai ser sensacional. Só pra vocês terem uma noção. Vai ser uma obra que vai ter salas comerciais, hotel, residencial, Hospital. vai ter hospital. A gente tá falando de vai ter o maior teatro de São Paulo. Tem uma projeção para ter o maior teatro de São Paulo. Vão ter salas de cinema. Tudo isso no mesmo empreendimento. Pra quem conhece ali, conhece a Zona Leste, sabe onde eu tô falando, né? O terreno já tá limpo, já estão mexendo. Então, assim, cara, imagina isso pronto daqui 5 anos. Falou o engenheiro que adora a obra, Não, imagina isso coisa daqui. bonita. Né? Cara, ó, É a pesquisa lá. felicidade dele. Rapaz, a do céu, é a coisa felicidade mais do linda. engenheiro, Nossa né? senhora. O engenheiro fica feliz com essas coisas. Né? Cara, isso vai parar. Né? Meu Deus, Dá quase um nada. sorriso do menino. Eu passo todo dia assim, ó, olhando pra lá, Vai lá. assim, ó. Tá mexendo assim, ó, os caras tá escavando, falou, opa, tô mexendo no terreno já, tô mexendo já. Tá tirando terra. Mano, porra, é sensacional, cara. Isso vai... Mas quem não conhece, dá uma pesquisada aí, Eixo Platina. A gente até deixa aqui nos comentários, na descrição do vídeo, Sim. os acessos para quem não conhece, dá uma pesquisada. O Eixo Platina vamos dizer assim, um dos carros-chefe dessa ideia de se evoluir a região da Zona Leste, né? Exatamente. Porque é um empreendimento, um projeto que conta aí com essa primeira fase, né? Porque eles estão soltando em fase. Essa primeira fase conta aí com pelo menos 6 empreendimentos já pensados de forma futurística, né? Sim. Compreendendo aí, né, empresas, compreendendo comércio, pensando também na questão do urbanismo, né? Então, Importantíssimo, cara. acessibilidade. Então, por exemplo, né, os dados que o D já trouxe, né? Essa primeira fase traz possibilidades como uma filial da GV, centro de convenções, um novo hospital, um teatro com mais de 1.000 lugares, 9 cinemas, né? Vai ter 9 torres comerciais. Isso estamos falando só dessa primeira fase. Só na primeira fase, né? E esse projeto, nós estamos falando ali de mais ou menos Carrão, Tatuapé e Belém, né? Mais ou menos essa Uma paralela da Radial. faixa, né? Isso. Então é uma coisa assim muito, muito grandiosa, né? E nós estamos falando de 3 estações do metrô Exato. que compreende todo esse projeto. Estamos falando de corredores de ônibus, estamos falando de vias de acesso. Exato. E assim, cara, parabenizar os arquitetos e quem mexe com paisagismo também. Porque assim, as pessoas às vezes não percebem que durante todo esse processo, ao redor dessas construções já está mudando, elas não percebem isso. Então é uma coisa simples, por exemplo, é uma calçada padrão de ponta a ponta, que nem a Paulista. É uma mesma calçada de ponta a ponta. Você percebe que as praças já reformaram algumas praças, estão reformando mais praças. Então é tudo já... não é só a construção em si do prédio, é a infraestrutura inteira do negócio. Sim. Melhoração das vias, o metrô, né, que a gente vai falar ainda um pouco, que é da
da nova linha que tá construindo, a linha verde, né? Linha verde. Então, cara, isso daqui vai ser muito bacana pra nossa Zona Leste. Eu acho que pra São Paulo, na verdade, né? Não vamos falar só na Zona Leste, né? É um plano de desenvolvimento, né? Que vem até um pouco atrasado, mas antes tarde do que nunca. Vamos pensar Vamos assim, pensar né? dessa maneira, mas tá vindo tudo de uma vez, né? Verdade. Então, Cara, assim, um atraso, ele é meio... tem que acontecer. O Sim, start sim. tem que acontecer, Sim. né? E assim, pra gente que vivenciou, por exemplo, outras regiões se desenvolverem, cara, quando se tem um pouquinho de, digamos assim, de força de vontade eu não digo, mas que haja um pouquinho mais de interesse entre várias das partes. Não só o setor privado, que tem as ideologias, tem até a vontade, às vezes tem até o recurso para poder fazer com que haja esses crescimentos, mas às vezes fica impedido sim. pelo setor público de maneira geral, né? A gente vê algumas movimentações, né? Então, pô, de repente o cara faz um baita no investimento, a procura de tal coisa. Pô, imaginei fazer o maior prédio do mundo. Porra, muda, sei lá, um governo pro outro, já tem que parar tudo isso, procurar um novo alvará, porque não atende. Então, é assim, se a gente tivesse, e se tem, né, um planejamento a longo prazo, né, é imaginar que o interesse entre as partes tem que estar muito claro, e isso Sim. também não pode fazer com que obras grandes assim aconteçam. E acontece rápido, gente. Porra, você vê ali essas regiões que a gente falou agora há pouco, nossa, é de um dia para o outro. Né? A gente fala de coisas, às vezes não é nem uma década, a gente fala metade de uma década, cara. Sim. Isso é muito rápido. Hoje, com a evolução de todos os processos de construção civil, nossa, a Tecnologia. tendência é que isso Sim. evolua de uma maneira muito mais eficaz e rápida, né? E pensando até na questão socioeconômica para a Zona Leste, vai ser bom porque você vai ter mais dinheiro ficando aqui, né? Também. Né? E qualidade de vida, né? Não, isso daí nem fale, porque, Tem nem cara, comparação. se você for somar em horas de deslocamento, no mínimo um dia por semana que a pessoa perde. Pela pesquisa é na média de 4 horas diárias Então, é no de mínimo. deslocamento. É no mínimo. E assim, tem uma pesquisa de mobilidade corporativa de 2018 da MindMiners que afirma que mais de 10% dos profissionais aceitam receber menos remuneração para trabalhar perto de onde mora. Para a gente ver o quanto a gente já está olhando para essa questão de ter a estrutura descentralizada, né? Sim. 2018. E nós estamos falando de 2018. 2022. Cara, Cara, nem a pau 10%. Muito mais. Com a pandemia e tudo mais, muito mais. Eu acho que a pandemia ajudou a trazer o foco para essa questão da qualidade de vida e o quanto a gente perde, né, de deslocamento por estar a nossa estrutura centralizada, né? Acho que a gente tem hoje uma ideia muito mais clara, uma visão muito mais clara do quanto isso nos prejudica a longo prazo, né? Porque Sim. no dia a dia você se acostuma, né? Com a rotina, mas a gente perde no longo prazo, né? Eu acho que é isso. É a questão também de você morar em lugares menores, né? Apartamentos ou moradias cada vez mais compactas, que eu acho que até a proposta também desses novos empreendimentos, você não ter deslocamento, tipo, não se preocupar com carro, automóvel. Esse é um outro entendeu? ponto. Abandonar. É um ponto que não tá mudando só na Zona Leste. Eu acho que é São Paulo geral. inteiro, né? Eu acho que a metragem tá diminuindo cada ano que passa, né? Porque, cara, eu lembro muito bem antigamente que as pessoas moravam em casa que tinha, sei lá, 300 metros quadrados o terreno, 400. Hoje essa pessoa vende o terreno e mora num apartamento de 45 metros quadrados e tá ótimo. Se pudesse morar num de 39, iria morar. Então tá começando a mudar um pouco também esse pensamento do paulistano, né? E eu vejo muitas pessoas também investindo mais no interior, para ter uma casa mais de lazer e parece que São Paulo tá começando a virar uma cidade de
trabalho e negócio só. Vou ficar aqui pra trabalhar, sexta-feira, vou pro interior, vou pra praia, ou seja lá pra onde eu queira ir, não sei. Puta, Daniel, eu vou falar uma parada pra você, mano. Ai, foi longe, ele foi longe agora. Não, cara, porque, pô, Só não vai até o Marte. pessoal precisa ir mesmo pro interior, porque tá insuportável, cara. O trânsito não dá. Não, é uma tendência mesmo que aconteça isso daí, mesmo porque vai mudando, né, o perfil da população de maneira geral, né? Sim. Então, assim, antigamente você tinha famílias com mais pessoas, né, que faziam parte da família, você tinha uma necessidade de casas maiores, né? Hoje a tendência é que você vai reduzindo isto e daqui para frente a tendência é que também se discutir sobre a questão de família mesmo, né? Se as pessoas vão ficar juntas, não vão ficar juntas, se uma vai ficar num apartamento, o outro vai ficar no outro apartamento, discussões de quantidade de filhos, né? Se eu vou ter 1, 2, 10. Então, assim, é uma tendência natural também de que isso vai evoluindo, né? De maneira geral. O que eu vejo, assim, se observando, cara, puta, dá até um pouco de desespero. Eu sou meio, né, tenho claustrofobia quando eu entro num apartamento ou algum lugar muito apertado, né? Mas é uma tendência que a gente está tendo, né? E até mesmo por questão de viabilidade do custo dos imóveis também, né? Além da viabilidade de se ter o imóvel, se pensar com o do imóvel também de maneira diferente. Hoje a gente já tem imóveis que eles não são comprados, eles não são alugados, são imóveis por assinatura, cara. Exato. Imóveis por assinatura. Para Exatamente. quem conhece a modalidade aí de assinar um carro e ficar com ele por determinado período, será que é uma tendência futurística? O futuro já chegou, cara. Tá chegando aí, Mano, pessoal. eu não vou falar de mais nada. Porque depois vocês fazem bullying. Não, ele falou de futuro. Continua, eu sei que você quer falar. Não, Continua. não vou falar. Sabemos onde ele quer Porque chegar. vocês falam, depois vocês fazem isso, Não. comete o bullying. Tem que ir pra rede. Nós sabemos Pra o tamanho rede desse futuro tem na que ir sua pra mente. rede vizinha lá o que você quer falar. Pode falar. Não vou. Não, mas aí ele tem total razão. Eu acho que é uma tendência aí, com certeza. É uma fatia importante, interessantíssima. Sim. Diga-se de passagem, né? Então, e assim, esse modelo específico do bairro do Tatuapé, eu acho que tende a se expandir para outras regiões. Um modelo Esse híbrido. bairro vai puxar os outros Sim. bairros, né? Ao redor, né? Vila Eu Matilde, Carrão. vou citar um outro bairro que hoje é onde eu trabalho, que é o bairro do Morumbi. A gente até brinca que é um bairro que as pessoas, elas preferem consumir o bairro. A gente brinca que é bairrista. Por quê? Porque se ele tem tudo de fácil acesso ali, para que ele vai sair do bairro? Ele vai sair dali. Né? Exato. Eu trabalho hoje numa parte que dentro do plano diretório do Butantã era uma região estritamente residencial e aí em 2014 passou a ser uma região mista. E de 14, eu cheguei no bairro em 2015, de lá para cá são 7 anos. Isso. Eu tô vendo uma revolução no bairro. Assim, de chegada de cada vez mais de empresas. Só que assim, ali ainda é um bairro que tem muita casa, muito comércio de casa ainda. Exatamente. Mas tem muito. E assim, é muita gente indo para lá para consumir e gente que mora. Então assim, é híbrido. Se tornou uma coisa assim, é dia e noite, é 24 horas. Isso quase aconteceu aqui, né? No Tatuapé, né? No Anália Franco, na verdade, né? De querer fazer condomínios, bem parecido com mas o no Morumbi, Anália né? Franco é grande, né? As casas, as residências são muito grandes. Eu acho que a tendência não é essa, você ter grandes casas de 400, 500 metros Não. quadrados. É coisa menor. Começaram a construir na vertical, né? Aí veio os altos padrões, tudo mais, com o parque. Aí acho que começou... Tinha algumas indústrias, isso falando bem antigamente, né? Que foram quebrando e aí acho que começaram a construir verticalmente, né? E aí esse movimento fez com que não acontecesse que virasse um Morumbi. Porque tinha grande chance de virar. Tanto que você encontra algumas casas grandes, assim, na área franca e tudo mais, né? Só que eu acho que essa tendência de construir verticalmente, eu acho que mudou um pouco, né? Um outro bairro que tinha um puta potencial na Zona Leste para se tornar, até antes do Tatuapé, é a Moca. Nossa. Só que não sei por que parou. Porque a Moca, se você parar pra... Continua com grandes
grandes terrenos Sim, de galpões, antigas empresas, que parou, não estão mais estagnou. hoje na região, Estagnou. que teria a possibilidade de evolução. Inclusive, estudando, né, os dados para trazer, para construir a pauta e para trazer, um engenheiro até propõe um exercício, né? Que ele estava falando da questão de pessoas que são contra esses arranha-céus, a questão da evolução, né? Ele falou, você pega um condomínio aí, vamos falar aí de alto padrão, independente de quantos andares você quiser colocar, mas você pega esse condomínio aí, esse edifício, que tenha, sei lá, 60 apartamentos, e você transforma 60 apartamentos em 60 residências nessa região, residências que você está falando aí de um espaço físico gigantesco, de pessoas com 3, 4 carros. Olha a diferença da mobilidade e da estrutura que você precisa ter, né? E aí, um edifício que você compreende aí, sei lá, 60 casas. Vamos imaginar que você pega 60 casas e põe uma em cima da outra e faz um edifício. Olha o espaço que sobrou para você exatamente fazer a questão da centralização. Você expandir comércio, expandir lazer, expandir tudo. E aí a questão que você falou do pessoal do Morumbi. Se você tem toda a estrutura ali, para que eu vou sair daqui da minha região se eu tenho tudo que eu preciso aqui? Não faz sentido. Aí acho que é o grande desafio, né? Você conseguir fazer com que você tenha outras regiões que saiam um pouquinho desse estigma, né? Porque a gente pega grandes regiões, vocês falaram aqui da Moca, eu sou da Moca, e um abraço para Clube todo... Juventus aí. Eu sou do Juventus, aos meus amigos, Donivaz, um grande abraço para você, irmão, e todo mundo lá da Moca. Mas a Moca é uma região também que você tinha grandes empresas, né? Sim. E elas, de uma certa determinada maneira, em algum momento, elas acabaram falindo e não houve essa evolução. Aí parece que existe um estímulo, né? Mas parece que desestimula todo mundo e tudo. Eu tenho que ficar ali perto, né? Parou, né? Aí é o famoso êxito urbano, né, cara? Que eu tenho que sair daqui para ficar perto de onde que eu trabalho, para ter talvez um pouco mais de qualidade de vida. E isso acontece, às vezes, com a população de São Paulo, né? Tem uma outra região ali na Zona Oeste também, puta, cara. Você passa ali, você tem vários galpões enormes, meu. Que tá tudo lá parado e você não vê nenhum tipo de movimentação de... Como que eu vou fazer para melhorar isso? E olha... A gente tá falando de lugares e vizinhos, né? Sim. Aí você pega um baita, a gente fala... Você tá falando, claro, do Tatuapé, que é um baita no centro na Zona Leste, mas olha o baita exemplo que foi feito em Itaquera, cara. Itaquera, além do estádio que foi construído, você tem lá uma bela de uma universidade lá próxima também. Sim. Que, bicho, você muda um pouco a chave e você fala, caramba, cara, olha quanto benefício que eu trago aqui. Porque se eu consigo fazer com que as pessoas que moram perto da faculdade, elas consigam ter uma facilidade para se deslocar para a faculdade, para ter uma qualidade boa de educação, isso daí vai se reverter para o próprio local, meu. Então, se eu tiver que construir como a gente está percebendo que vai acontecer, e já começou a acontecer aqui no Tatuapé, cara, você tem gente que está aqui, regional, que se formou aqui dentro do próprio Tatuapé. Tá aí um exemplo, Tatuapé de formado aqui na região, que pode estar sendo... E aí, assim, você empresa que você está investindo nessa região, tendo universidades, escolas, você vai buscar mão de obra ali mesmo. Você não precisa ir longe para você ter mão de obra qualificada. E aí, Dudu, você pega cara, talvez... A gente não tenha tido maior investimento, pensando na questão empresarial, porque alguns planejamentos eles param na metade do caminho e acaba, brecando uma porrada de coisa, cara. Olha aqui o Rodanel, cara, aí eu acho que é um pouco de preconceito com ele, que é daqui da Zona Leste. Mas ele para onde? Justamente num pedaço que deveria unir ali a Anhanguera, aqui a Dutra, a
a Fernão Dias, a Ayrton Senna. Mas acho que ali tem questão ambiental, não tem? Não, eu não entendo, mas assim, porra, meu. Cara, não vou falar, mas... Não fala. Puta Não que fica pariu. bravo, não. Quem foi a inteligência de mercado que vai fazer um rodanel que não é um rodanel? Não termina o anel. Caramba, bicho, tem coisa O nome que já não... diz, né, pô? Pra fazer um rodanel, o anel tem que fechar. Porra, é um casamento que não fecha, cara. Momento desabafa aí. Momento desabafa. Ele Entendeu? soltou. Tá, mas É assim, verdade. Se você faz um planejamento de um rodoanel, não é um meio anel, sei lá, qualquer coisa, um U, né? Não, o cara me faz um... E para. Entendeu? Verdade. Você Mas tem ali... Mas o que acontece com isso, velho? razão. Porra, lasca em geral, porque... Cara, qual que é o empresário que vai querer investir, por exemplo, numa central logística aqui na Zona Leste? Fica difícil. Não fecha, né? Não, e eles entendeu? falavam muito isso, né? Uns 10 anos atrás, É. né? Pô, como que eu vou investir aí se não tem infraestrutura? Como O que eu o cara vou vai fazer investir? aí? Entendeu? Sou o dono de uma puta multinacional. O que eu vou fazer aí? Aí, quais são as vias de deslocamento? Você tem duas saídas daqui praticamente. Você tem a radial, que é complicado pra caramba, e você tem a marginal, que é outra complicação, cara. Exato. Então, assim, a conta não fecha, cara. Não fecha. Então, assim, eu tenho uma população que se desloca pro lado de lá, e do lado de lá não consegue vir pra cá pra tentar fazer com que haja, né, menos esforço, porque isso é um custo que seria muito mais barato para essas empresas. É verdade. cara. E você tocou num ponto que vai ser um quiprocó mesmo para essas empresas que vão vir para o eixo Platina trabalhar essa parte de logística, tipo rede hoteleira, hospitais, que precisarem de demandas que vão vir de rodovia para chegar aqui. Mas você acha que a tendência, vamos colocar 10, vamos lá, no futuro, daqui 10 anos, por exemplo, por que vocês acham a tendência é ter menos carro na rua? E as pessoas se locomover mais com o transporte público? Então, Vai ter mais, o acesso vai ser mais fácil, será ou não? eu acho que tudo vai depender de quantos eixos vão vir por aí, né? É, O quanto a iniciativa privada, porque eu já não acredito muito em iniciativa pública dentro desse processo. Sim. O quanto isso vai andar? Qual vai ser a velocidade? Você quer que eu fale com meus amigos? Eles podem responder. Fala aí, aciona eles aí. Mano, vou responder, porque daqui 10 anos a gente vai ter os carros que vai estar voando. Os caras estão chegando aí, já estão se comunicando com a gente. Então vai ter, meu, vai ter. A gente precisa Então ele tá entender. dizendo que sim. Então, Então, precisa entender. ele tá dizendo que vai resolver tudo. Quer vai dizer se então que o resolver. eixo platina é deles, então. É deles, mano. Tá Pronto. tudo dominado. É isso. Tá tudo dominado. Você vê que o negócio Pra quem não tudo sabe, grande. estamos falando de quem? Dos? Não, vocês depois fazem bullying comigo. É dos ETs. É deles. É Meus deles. irmãozinhos também. Aí, olha lá, o Thanos já tá ali atrás. Mas, Não, ó, mas, cara, essa parada que você tá falando aí, eu vejo que a curto prazo, 10 anos, pra mim, assim, imaginando obras públicas, eu acho que é curto prazo e a gente não vai conseguir resolver de uma maneira assim tão simples, não. Porque, infelizmente, vide a Copa. A gente tá com a Copa de 2014, cara, eu tava vendo sei lá, aqueles meios de transporte que uniriam lá, de um lado até o aeroporto de Congonhas, cadê Monotrilho. que tá, né? É. O que foi feito daqui, da própria Zona Leste, da Zona Leste, existe até um monotrilho que vai lá até o... Pro Grufai lá? que vai aeroporto de até Guarulhos? pro aeroporto de Guarulhos. Acho que ficou pronto ano passado. Não sei, né? mas, faz cara, pouco tempo. não, já faz Faz uns mais 2 anos, Já- né? já, Uns 2 mas- anos, Só que 3 não anos. concluíram a obra, né? Porque Então- não chega até o terminal. Então, porra, é um negócio que eu não consigo entender, caramba. Como, É meu santíssimo Deus, o cara com um monte de mala, que ele tá indo viajar internacionalmente. O cara me para de um lado de lá e tem que ir a pé até o aeroporto. Mas não tem um ônibus que leva, não? Não, eu entendo, cara, mas olha a dificuldade que você tem. Mas é a mesma questão Não, do mas- Rodoanel. Fizeram o projeto e não finalizaram o projeto. É dificuldade. Justamente na... Entendeu, mano?
Não fecha, né? Justamente no ponto-chave. A conta não fecha, cara. Porque assim, é o seguinte, pô, cara, terminou aqui, vai do outro lado de lá. Meu, você tá com bagagem, criança, cachorro, sei lá, vizinho. Pô, você tá fazendo viagem internacional, cara. Mais complicado do que você falar de Congonhas. Pô, fecha a conta, caramba. E assim, entenda que a gente não tá falando da questão dos problemas que impediram essa conclusão, né? Porque, por exemplo, o aeroporto, o que foi justificado é que não conseguiram a licença ambiental daquele último trecho que estaria até o terminal. Só que assim, isso é uma questão que você já tem que ver no planejamento, né? Não tenha dúvida. Entendeu? E a gente sabe como as coisas... como foi a cronologia das coisas que aconteceram, né? O Expansão São Paulo já existia antes, quando o Brasil foi escolhido para ser sede da Copa. Embutiram todo aquele plano de expansão no pacote da Copa, para subir a possibilidade do investimento. Exatamente. E aí acabou ficando no caminho, né? Mas, por exemplo, eu tenho os dados da linha nova do metrô, da linha nova não, né? É a linha verde do metrô, né? a expansão da linha verde do metrô. Da Vila Prudente até... Da Vila Prudente, até o projeto todo é da Vila Prudente até a futura estação Dutra, que vai ser lá em Guarulhos. Vamos colocar até a Penha, né? Até a Penha. E aí, a questão é, para trazer a dificuldade que você levantou, né? Da iniciativa pública de chegar junto e a dificuldade. A extensão da linha verde, que vai da Vila Prudente, vai ligar na linha vermelha, na estação Penha, e aí vai chegar na linha Coral da CPTM, na futura estação Dutra, que já é passando o aeroporto, já é Guarulhos, já não é mais São Paulo. Mas esse é o projeto completo, todo, né? Completo. Né? E aí, eles dividiram em duas fases. Essa primeira fase, exatamente chegando até a Penha. Tem com 8 estações, saindo da Vila Prudente, ó, Estação Orfanato, Água Rasa, Anália Franco, Vila Formosa, Guilherme Jorge, Nova Manchester, Aricanduva e Penha. Sim. É a primeira fase. Aí, pra frente, é Penha de França, Ticoatira, Paulo Freire, Ponte Grande e Dutra, que aí já é município de Guarulhos. É a continuação, né? O total do projeto tem 14 quilômetros de extensão, né? Só que está dividido em duas fases. E aí, o governo já falou, recentemente, que essa primeira fase, que é Vila Prudente até Penha, eles já vão soltar, vão concluir em 2 datas distintas. Porque a prioridade vai ser o trecho que compreende as extrações Orfanato, Água Rasa, Anália Franco e Vila Formosa. Por questões técnicas, né? Eles colocaram falar a grosso modo, né? Até para o pessoal entender. Eles colocaram o Tatuzão meio que no meio da distância e o Tatuzão tá aí no sentido Vila Prudente. Quando chegar lá... O Tatu vai chegar lá nos Estados Unidos. Quando chegar lá, aí tem que... tomou uma... Cara, esse Tatu é o mesmo lá, daquela canapuria, mano. Olha, lá antigamente tinha o Tatu. Esse Tatu acho que tomou uma, mas ele deve ter desviado. Eita, Totinho, tomou uma, muito louco, vai quando ele quer. Tá tudo certo. Mas ao menos a justificativa é essa. Que eles colocaram o Tatu no meio, indo até a Vila Prudente. Chegando lá, tem que fazer toda a remoção desse Tatu para trazer pro canteiro da Penha, e aí vai sair da Penha até esse meio e vai se encontrar. Se tudo der certo. Se tudo der certo. E falando a grosso modo, né? Porque a gente não tem as informações técnicas aí do projeto. Mas era a previsão dessa primeira fase estar pronta, então falando da primeira fase até a Penha. Em 2025. Porém, com a quarentena, em março desse ano, o metrô, né? E a concessão que está construindo já disse que é 2026. Isso assim. Vixe, isso daí, puta. Não, falaram agora em março de 2026. E aí as coisas vão acontecendo e a gente sabe que vai... Deixa nos comentários aí
Quando que você acha que vai ficar pronto? Vamos lá. Vamos brincar. Daqui 10 anos a gente volta Pode nessa colocar matéria no aí. mínimo aí uns 2 anos pra frente. Aí é mais fácil, o cara quando chegar na Dutra, vai deixar o cara aqui, ó. Ó, o cara fica aqui e vai atravessar do outro lado. Como? Como que o cara vai atravessar? O indivíduo normal, qualquer, consegue atravessar de um lado da pista pro outro. Não, é difícil. Pô, o cara tá nervoso. O cara tá nervoso, tem umas mano. coisas assim que você fala que é complicado, né? É complicado, mas a gente, assim, voltando pro que é real, acho que desde quando eu sou moleque, cara, aqui de perto, morador aqui de perto, eu escuto de metrô aqui na região, né? Quando os caras colocaram a estaca ali e falaram, né, Station Connection, cara, eu falei, puta, cara, é um negócio que ele é impensável, né? Impensável, mas colocaram a estaca ali, pô, legal pra caramba, começaram a fazer alguma coisa, né? Ao mesmo tempo que você se motiva e as pessoas se motivam, aí existe toda essa questão do desenvolvimento, inclusive, principalmente da questão imobiliária, questão de investimento, economia na região, tal, caramba, 4, aí você acaba se desestimulando com essa questão de prazos, né? Porque você fala dessas obras que não terminam, ou que o prazo vai se estendendo, ou que não sei o quê. Cara, tem uma par de gente que às vezes já procura fazer um investimento agora para ter um retorno lá na frente. Cara, e aí? Quem paga essa conta? Aí o cara tá esperando que o negócio vai acontecer em 2030. Beleza, agora que eu vou ganhar uma granada. Aí o cara vai falar que é 2040. E não vai, não anda. E não existe, essa cronologia não fecha. Aqui eu falo, a matemática é perfeita, mas a conta não bate, a conta não fecha. A gente vê o desenvolvimento da região já acontecendo só por ter as obras do metrô, né? Ou, estamos falando especificamente do metrô, mas quando a gente tem obras que vai evoluir ali a questão da mobilidade da região, a gente já vê um pouquinho de comércio, residências, né? Você passa nessa região, próximo dessas linhas aqui, você vê que já está subindo prédio, já tem comércio aparecendo, já está evoluindo a região. Só que para a conta fechar, para as grandes empresas terem a segurança, né, de vir para essa região, essas coisas precisam acontecer, né? É isso. E aí, uma outra questão. Você pega, por exemplo, shoppings, né? Para ver como não estamos falando só do questão da iniciativa privada, estamos falando do governo também. Quando você tem aí possibilidades de construção de grandes shoppings, a contrapartida que o governo, que a prefeitura exige, é a infraestrutura da região no que diz respeito à mobilidade. Pontes, passarelas, viadutos, mas ela não coloca como contrapartida espaços que valorizem as pessoas que não estão naquela região que vai ser construído o shopping apenas de passagem, que são moradores dali. Né? Ela não coloca como contrapartida você dar estrutura para aquela região, para que você faça essa centralização. Ela só coloca como contrapartida a questão da mobilidade. Viadutos, vias de acesso, pontes e tudo mais. Porque ainda não está totalmente com essa prioridade na questão da centralização. E é complicado, não tem jeito. Estamos falando de prazo, e aí estamos falando de dinheiro público, estamos falando, infelizmente, na estrutura do nosso país, estamos falando, infelizmente, de partido XYZ, e aí não estou entrando no mérito da política. O que eu estou dizendo é que não existe uma continuidade pensando no bem do todo, e sim, cada um que entra faz o seu projeto, né? Não estamos entrando no mérito de que partido é, XYZ, mas é o funcionamento das coisas aqui, né? E aí acaba complicando. Eu acho que o grande sucesso aí desse projeto é 101% da iniciativa privada,
da empresa que está à frente disso, por acreditar Por acreditar. nesse projeto. Podemos dizer que é um pioneirismo, né? Não, e são Entre muitas aspas. empresas, né, ao redor, né? Muitas empresas, É, muitas mas- pessoas, né, pensando nesse Mas projeto, lógico né? que foi feito todo um estudo e não está vindo Exato, para qualquer região. exatamente. Mas é uma região que já vem se desenvolvendo já há algum tempo. Não se faz um projeto desse sem você ter algumas Exato. garantias, né? Mas eu acredito Pensando que você tem corporativamente outras falando. regiões como as que a gente citou aqui hoje, da Zona Leste, que eu acho que, assim, que cabem. Pensar Cabe. num projeto parecido. A própria região de Itaquera que você citou, uma região Claro que já que está num cabe. certo desenvolvimento. Você Então, tem, Cabe. é você aquilo, tem mobilidade. é aquilo que eu falei, né? será que o Tatuapé não vai puxar esses bairros ao redor? Eu acho que assim, você tem uma Pode ser, grande, uma massa de Falando a populacional longo prazo, grande. né? Pode ser que puxa, né? Até você E puxe fazer a outros junção, centros, né? assim, É. porque se você pegar geograficamente, o Tatuapé é uma região muito legal, né? Tatuapé, você fala assim, você tá no centrão da Zona Leste, que você pode pegar o Itaquera. Itaquera você pode ir um pouquinho mais longe, que você pode envolver inclusive outras cidades, Ferraz, né? Sim, Mogi, sim. Suzano. Então você tem ali um centrinho interessante ali para quem tá em Itaquera. Então ali você poderia ser uma escala, você tem ali empresas, você tem espaço suficiente para Tem. poder criar nesses lugares e com custo também que não é tão elevado neste momento, né? Pensando isso a longo prazo. Se você vir pro lado de cá, além do Tatuapé, você tem a Moca, que você pode dar uma revitalizada na Moca, cara. Ó, Moca é muito nostálgico. Tem que se aproveitar a cultura local que se tem, né? Porra, meu, eu sou da Moca, meu. Cara, dali você também tá muito perto do centro de O São Brás. Paulo, que precisa, cara. Você tem ali o Brás, você tem o centro, o próprio centro antigo de São Paulo, que tá ali do Tá lado, parado. cara. O Brás. Ixi, O Brás, O Brás é só comércio. O que Pra tem quem de sabe, moradia pra ali? quem sabe andar no O braço. que tem de moradia? Cara- Mas o que tem de moradia ali? Não tem. O que tem de gastronômico? O que Você tem de entretenimento? Entendeu? E assim, comércio, cara, Comércio. é um centro de comércio que vem Entendeu? pessoas Exato. do Brasil inteiro. Cara, se você não encontra no Quiçá braço, pessoas de outras você não regiões encontra do em nenhum lugar. mundo, cara. E assim, a questão que você falou no exemplo da Moca, que não é o único bairro de São Paulo que tem essa questão da cultural, né, enraizada ali do bairrismo, é você explorar isso pelo lado bom, né? sim, Porque assim, É lógico. o moquense, ele é bairrista. Se você desenvolver a região, o cara já é bairrista sem a estrutura. Imagina você desenvolvendo a região. Mas sabe por quê que a gente fala do bairrismo? É porque, digamos assim, foi uma região dentro da Zona Leste que foi desenvolvida na época. Na época Tinha recurso, foi. tinha as empresas, tinha dinheiro, indústria. entendeu? Você Era tinha uma os região imigrantes. Entendeu? Então era uma região que É a região que foi para a desenvolvida Zona Leste, por conta das pa- grandes empresas ali, né? Exato, para a Zona Leste tinha-se muita coisa. Então o cara não precisava muitas das vezes sair dali para se deslocar para outros lugares. E tinha o Juventus, meu. Porra, meu. O entendeu? Juve, a Juve. Então, A Juve é o melhor time do mundo, meu. Porra. então é a mesma coisa hoje do cara que mora no Tatuapé. Será que o cara precisa se deslocar para muitos lugares? Entendeu? Não, Eu acho que assim, essa ideologia, ela tem que ficar muito mais clara para as pessoas, né? Porque se eu tiver grandes centros em bairros estratégicos de São Paulo, cara, a gente melhora pra caramba. Sim. Pra Pô, caramba, cara. entendeu? E hoje, com a possibilidade de você ainda ter outras modalidades de trabalho, que não é só o Que não é presencial, só o presencial. cara, porra, melhora ainda mais ainda, Sim. bicho, entendeu? Nesses projetos aqui, você tá falando de ter co-work também, né? Então, assim, cara, a gente tá falando de oportunidade aqui no Tatuapé, né? Além de Agora tudo imagina, isso, né? Dê, por exemplo, você pega, sei lá, não vou falar nome de multinacional, mas você pega a multinacional Michael Jackson. Who's bad? Empresa Rusbé, vai. Então, você pega a Rusbed. Bom, a Rusbed hoje, a matriz dela, ela saiu da Paulista e tá lá na Berrine, certo?
Mas eu tenho Paulista lá, que eu também posso ter o meu escritóriozinho, que o meu colaborador que mora lá perto daquela região, cara, se ele não tem a necessidade de estar fisicamente lá dentro do escritório, que não é um setor produtivo, é um setor talvez de prestação de serviço, ele vai ali. Pô, imagina se tiver também uma outra pontinha lá, um outro escritóriozinho bem estratégico lá na Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste. Cara, e olha, núcleos, né? será que e olha a profundidade. A minha produtividade, porra? Então, e olha a profundidade disso. Tem a profundidade que você levantou, mas pensa só. Quanto eu, multinacional, gasto para ter a minha empresa centralizada ali na Berrini, que é toda a estrutura, e quanto eu gastaria para ter esses pequenos centros regionalizados? Com certeza eu não gastaria a mesma coisa. Não, e você como empresa... Quanto eu economizaria com isso? Não só na produtividade, mas também financeiramente falando. Quanto você ganharia com produtividade, exatamente. Produtividade, e aí hoje as empresas falam muito pela questão da qualidade de vida do você passa mais tempo na empresa do que na sua casa, cara. Você está falando de redução de custo mesmo, direto, porque você está falando redução de custo no mínimo, de deslocamento, de transporte, independente qual tipo de transporte, né? Você diminui aquela ociosidade que você tem, ociosidade não, aquele volume muito alto do transporte público, melhora talvez a qualidade do transporte privado. Então, assim, reduz acidente. Você tem somente qualidade. Dá tempo até do cara tomar uma cerveja. Imagina você tomando cerveja 2 ou 4 horas a mais. 2 horas. 2 horas já tava bom. 4 horas a mais, então, pra ficar bêbado. Todo dia. Pronto, tá resolvido o problema. É isso. Aí tá a qualidade de vida. Acabou. Isso. Aí, ó. Pronto, a voz do brasileiro. Numa pracinha bonitinha, urbanizada, tal. Você quer sair 5 horas, descer, atravessar a rua. Chinelão de dedo. Chinelão de dedo. Ele quer ir pro Rio de Janeiro. Vocês entenderam, né? Não, e assim... Entendeu, né? E assim, será que você que tá nos assistindo, será que você teria o seu carro pagando aí gasolina no preço que tá, seguro, IPVA e todos os custos que envolve? Será que você teria seu carro se você não precisasse dele? Se você tivesse tudo perto? Se você trabalhasse perto, se para toda reunião que você vai, para todo lugar que você vai, para todo cliente que você vai, você tem condução, você tem transporte público, você tem metrô, você tem tudo perto. Cara, e quem mora no... táxi barato, porque você vai estar falando de trecho pequeno de deslocamento. Cara, quem mora no centro é raro você encontrar quem mora no centro ter carro. E se tem carro, é um carro simples que é só pra que você vai precisar? Fazer o básico. Entendeu? Então é isso. Eu acho que valeria mais ainda a gente discutir um pouco mais, porque inclusive a gente falar um pouco de que eu acho que é um problemaço, assim, não estou falando só da Zona Leste, mas de maneira geral, é uma questão de segurança que deveria se pensar de maneira diferente, né? Mas se você tem áreas mais urbanizadas, você tem com maior iluminação, inclusive, que isso daí, estatisticamente, você sabe que reduz a questão de criminalidade de maneira geral, né? Monitoradas também, porque aí a gente vai estar falando de monitoramento também. Então, a tendência é a melhoria disso, mas que, de novo, envolve setor público e privado. E privado. Né? Boa vontade. Acho que valeria depois a gente conversar um pouco essa questão mais a fundo, né? Eita, nossa. E a gente, como população, também tá atento a isso e fazendo nossa parte, né? Por mais que a gente acredite que a gente sozinho não tem força, né? Mas é nossa obrigação também a gente estar atento às questões políticas e tudo aquilo que é nosso dever, né? A gente tem deveres, direitos e deveres, né? Sim. Então a gente também tá voltado a isso, né? Tá também fazendo a nossa parte. A gente, infelizmente, já tá estourado no tempo. Verdade. Mas, para as nossas considerações finais, eu já vou começar com... Não, cara, como não tem nenhum convidado, né? Então, agradecer aos senhores, né, por esse bate-papo aí. E espero que a informação chegue para quem tá nos assistindo e... Cara, através do que escutou aqui, vá atrás, vai entender o que é isso, né? Tudo que tá acontecendo em São Paulo, né? Na Zona Leste, principalmente, Sim. O público que é daqui, né? Até para procurar mais oportunidades, ter uma visão, assim, diferente, né?
E se perguntar, cara, sei lá, daqui 5 anos, 10 anos, onde eu vou estar? Como que vai estar aqui a Zona Leste, né? Porque eu não preciso mais ficar pensando em atravessar a cidade. Eu acho que tá mudando esse conceito de, putz, eu tenho que trabalhar em empresa grande, eu tenho que ir lá pra Zona Sul. Não, cara, para que tá mudando. São Paulo tá mudando, então vai por aí, vai indo atrás que vai se encontrar. E é isso, cara. Obrigado aí pelo bate-papo aí com vocês aí mais uma vez. Não, só agradecer pela oportunidade, né? Foi uma conversa muito boa, né? Um momento descontraído da gente poder discutir esse momento importante que a Zona Leste está passando também, né? Eu acho que, mesmo que, como eu disse, tardio, né? Eu acredito que nos próximos meses e anos a gente já vai ver algo, para quem mora, né? Aqui na Zona Leste já vai ver algo diferente, né? É verdade. Então, acho que foi legal ter dado essa introdução e com certeza teremos mais oportunidades, acho que talvez até de falar sobre o assunto e quem sabe trazer pessoas que possam trazer algum profissional, falar a respeito, né? Exatamente. Do projeto, né? Se você participou, né? Se você participou desse projeto aí, chama a gente. Estamos em busca, ainda não casou as agendas, mas no momento certo vai dar. Com certeza. Não, legal, gente. E é isso. Agora sou eu. Sim, calma. Cara, eu queria deixar a bola quicando que o Denner também deixou aí, que o Douglas falou. Eu vou falar pra vocês, gente, se preparem. Eu acho que assim, não adianta vir a evolução e as pessoas não estarem preparadas. Então, porra, é legal, vai vir e tal, procure oportunidade. Na Zona Leste já tem uma par de oportunidade. A gente já tem grandes empreendimentos que já estão aqui. A gente já tem várias movimentações de hospitais, de evolução, seja ela imobiliária, novos shoppings, novas empresas que estão apostando aqui. Então, não adianta eu apostar, fazer todo esse investimento, mas, porra, e aí? E aí? Eu tô preparado para isso? É verdade. Então, é assim, gente, se prepare. O futuro já chegou, já está aqui, então preste atenção. E para eu também não ser injusto com os outros bairros, a gente falou bastante de outros, mas, cara, a gente não pode esquecer, daqui a pouquinho a gente está aí comemorando 200 anos da nossa independência, né? O Ipiranga aqui, que está pertinho, que é um bairro super tradicional. Sem dúvida. A gente está falando na Vila Prudente aqui também, que está do nosso lado. Então, assim, são regiões que a gente tem... E assim, não esquecer de tudo, né? A gente tá falando disso, mas a gente não pode esquecer, porra, Jardim Ângela, né? A gente não pode esquecer Brasilândia. A gente tem que ter evolução para tudo que é região de São Paulo. Independente de só ser centro. A gente tem que saber e tem que saber o que a gente pode fazer para melhorar cada região. E tem jeito de se fazer, cara. É só ter vontade. Verdade. Porque a economia, ela é local. É só você saber fazer rodar. Obrigado, gente. Excelente. Senhores, gratidão por estar com vocês. É sempre um prazer estar com vocês. O nosso bate-papo é sempre muito bom. Gratidão a você que nos assiste. E em homenagem ao Carlão... Vai eu de novo, eu sempre me lasco. Em sua homenagem, para não ficar, né, uma ponta solta, a minha mensagem é para fechar o que eles falaram, principalmente o que o Carlão falou, não só procure as oportunidades, mas você que talvez até esse momento que nos assistiu ainda não tinha pensado na ideia de você buscar uma oportunidade na sua região, e aí eu tô falando de qualquer região, a gente falou especificamente da Zona Leste, mas a ideia da descentralização serve para todas as regiões, né? Você que nunca olhou para essa questão, nunca pensou na ideia de você buscar uma oportunidade na sua região, de você ter um tempo menor de deslocamento, ter mais qualidade de vida, talvez seja a hora de pensar. Você que vai empreender, talvez seja a hora de você pensar em empreender na sua região, de você buscar mais qualidade de vida, de você buscar você ser a mudança que você espera no mundo, na sua região, no outro. É exatamente para fechar o ciclo de busque a oportunidade na sua região, mas seja também você a mudança que você espera. Crie você também a oportunidade, empreendendo,
ou indo atrás de oportunidades que já existem, que aí é isso. Porque também tem isso. Se a gente, como população, a gente muda o comportamento, as empresas, o governo são fatalmente obrigados a mudar. Ué. Se a gente começar a buscar mais a questão da descentralização, fatalmente as empresas, o governo vai ir atrás, não tem jeito. Verdade. A gente é a força maior, né? Infelizmente a gente não tem consciência disso e a gente, além de não ter consciência disso, a gente não tem clareza das ferramentas, né? Do que a gente pode fazer na prática para mudar, né? Porque, eu sou um só, eu vou mudar o quê? Mas seja você também a mudança que você espera no outro. Verdade. Acho que essa é a mensagem. Verdade. E deixe o like, né? Curte, compartilha. Deixa suas dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa suas sugestões, que ajuda a gente a entender o que vocês querem e trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. E é isso aí. Gratidão. Show. Gratidão. Boa. Mas... Valeu.